dia. Op, 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 op. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mãe. Cida Barreto, bom dia, tudo bem? Saudade da minha mãe. Hélio, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, Rafa. Bom dia, Renata Silva. Luciene, bom dia, bom dia. Vai clicando no aviãozinho, mandando a live para todo mundo. Bom dia, mãe, Diego, Furquim. Gente, eu tô triste, minha mãe vai ficar feliz. Minha filha, meu genro, minhas netas foram embora hoje. Tô chegando no Brasil hoje. Fala, galera do Chile. Hermanos. Fala, Tomás. Bom dia, Laren. Como foi o culto ontem aí, galera? Bom dia, vocês estão felizes? Gente, manda essa live pra mais gente. Bom dia. Quem foi abençoado pela live de ontem? Gente, deixa eu saber uma coisa aqui. Hoje é o 14º dia das nossas lives. Tem alguém aqui que viu os 14 dias? Escreve aqui se você viu. Eu vi todas. Escreve aí, eu vi todas, eu vi todas. Tem alguém, será? Obrigado, Will. Tem alguém que viu todas as lives? Fala aí, gente, comigo. Fala comigo. Hoje eu vou falar sobre planos infalíveis. Irmãos, olha, a galera viu todas. Gente, lá Dentinho viu todos. O cara é meu amigo há 20 anos. Ganhei ele pra Jesus. Levei ele para conhecer Jesus. E ele ainda fica vendo minhas lives. É muito tempo andando junto. Meu Deus. Ó, meu barbeiro assistiu depois. Manu assistiu todas. Cara, bastante gente, hein, gente? Estão discipulado maneiro. Fala, Léo Barreto. Fala, Manu. Fala, Vitor Baggio. É isso aí, gente. É isso aí. Gente, deixa eu falar com vocês. O conhecimento liberado por Deus é inesgotável. Se você morrer buscando conhecimento, você vai morrer com fome de conhecimento. Porque tem muito conhecimento disponibilizado, disponível, mas parece que a gente não tem tempo suficiente na vida e nem fome suficiente para conhecer todas as coisas. Colecionar o conhecimento é bonito, mas se tornar um homem sábio é maravilhoso. Fala, Giba, meu amigo, bom dia. Tô te esperando quando você chega, Giba. Gente, o Giba é dono da minha casa aqui. Ele vai vir aqui me visitar na casa dele. Vem logo, Giba. Saudade de você, cara. Oi, gente, vamos lá. Planos poderosos, planos infalíveis, planos que superam todas as coisas. Você sabe a diferença de sonho? Rafa, Deus abençoe. Você sabe a diferença de vontade? Você sabe a diferença de delírio? Você sabe a diferença de propósito? Vontade daí passa. Eu já vi muita gente falando, cara, meu sonho é comer aquele bolo daquela loja de bolo. Isso não é sonho, gente, isso é vontade. Vontade é uma coisa que depois que você tem, passa. Nossa, que vontade de ter aquela bolsa, aquele sapato, que vontade de ter aquele carro. Isso é vontade, não é sonho. Aí eu tenho um sonho de ter aquilo. Você está sonhando muito pouco se o seu sonho é só ter uma coisa. Agora é uma vontade, né? Vontade você vai lá, tem, aí passa, legal. Kelly, Deus abençoe. Agora, delírio é você desejar uma coisa completamente nada a ver. Mas absurdamente nada a ver.
Não estou falando de coisas altas, né? Como o Walt Disney olhou para o pântano da Flórida, onde eu moro hoje. Gente, isso aqui era o pântano, isso aqui era o Pantanal. E ele olhou e falou assim, cara, no campo do impossível a concorrência é menor. Isso beira o delírio, mas é um sonho muito alto. É um lugar bacana para sonhar. Se você quer ter o resultado que poucas pessoas já alcançaram, você vai ter que ter a ousadia de fazer o que poucas pessoas conseguem fazer. Obrigado, Silva Cateda, Deus abençoe. Então, se você quer resultados de poucos, você vai ter que fazer o que poucas pessoas conseguem fazer. Felipe, Deus abençoe. Então presta atenção. Pode parecer delírio alguns sonhos, mas eles são tão altos que é só Deus que pode ter inspirado mesmo essa pessoa. Quando Steve Jobs sonhou com o computador, ele já estava vendo o celular, né? Queria que todo mundo tivesse acesso a um computador, que ele pudesse fazer todas as coisas necessárias com o banco, interação com outras pessoas, que pudesse guardar todos os seus documentos e imprimir esses documentos através de qualquer lugar, e tudo isso guardado num dispositivo onde você compra e você vende. Então a história dessa maçãzinha atrás do dispositivo é que qualquer celular não consegue pegar o equity disso por causa da história que isso contém. Não era um cara querendo vender um produto X, de marca X para entrar no mercado. Era um cara querendo mudar a vida das pessoas. Então, quando você deseja por isso, seus sonhos são mais altos, seus sonhos são mais poderosos. Além dos sonhos, existem os propósitos de Deus, que Deus designou antes da fundação dos séculos. Efésios 2:10 fala que Ele de antemão nos fez para que em Cristo Jesus, a gente foi feito em Cristo Jesus, e que em Cristo Jesus a gente acesse coisas mais altas que Ele designou para cada um de nós. Elaine Garcia, Deus abençoe. Leandro, Deus abençoe muito. Então, esses projetos e planos, eles podem ser acessados nos lugares celestiais. Você mantém a sua comunhão com Deus para acessar propósitos mais altos. Então essa basicamente é a diferença entre vontade, sonho, delírio e propósito. Deu para entender? Agora imagina você ter, Oliveira Lari, Deus abençoe. Imagina você ter um propósito, você entrar nele, você viver dele. Samuel, Deus abençoe. Vini, Deus abençoe. E entrando nele, você começa a acessar coisas que vão frutificar poderosamente, vão transformar a vida de pessoas. Olha só, se eu fosse um pesquisador, eu realmente ia orar muito a Deus e pedir a direção de Deus para que Ele não me desse o dom de cura, mas que Ele me desse a capacidade de descobrir a cura do câncer. Eulipe, Deus abençoe. Porque você imagina, se eu tenho um dom de cura, onde eu vou, Deus pode me usar para curar. É um bom dom, é um dom de Deus. Agora, imagina só Deus, Ele usando a sua inteligência, usando a ciência dos homens para trazer uma cura em escala, que vai tocar massa. Daniel, Deus abençoe. Então você consegue imaginar isso? Que poderoso que é? Você é um pesquisador e o Espírito de Deus te guia, te ajuda. E por meio da ciência, da tecnologia do homem, você descobre a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura plena do Covid. Seria extraordinário. Então eu acredito que alguns homens conseguem acessar planos mais altos. Então vamos lá, Provérbios. Hoje é 14ª live, gente. Provérbios 19:21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Outras traduções
falam sempre mais ou menos a mesma coisa. Tem uma que eu gosto muito, que é: muitos são os planos dos homens, mas a palavra final vem de Deus. Nesse versículo eu entendo duas coisas. Um homem saudável, uma mulher saudável, ele precisa ter planos. Eles bem saudáveis precisam ter bons planos. Planos e muitos planos. Maria, Deus abençoe. Eu tenho um amigo, eu discipulo ele, é um servo de Deus, Samuel. Toda semana ele tem uns 20 planos. Ele tem 20 projetos de mudar a vida das pessoas, de mudar... Meu Deus do céu. Mas é tanto projeto que um dia, num dos nossos discipulados, nasceu uma mensagem minha: melhor havia Deus do que ter um bom plano. Porque o cara é uma fábrica de plano. É mais plano atrás de plano, é ideia atrás de ideia. Sempre boas ideias. Sempre envolve pessoas. Sempre ele inclui pessoas nos planos. São planos bons, porque inclui mais pessoas. Então fala de ministério, então vai incluir mais pessoas fazendo a obra de Deus. E inclui pessoas em negócio, vai ter mais pessoas trabalhando, mais pessoas sustentando família, mais pessoas ganhando dinheiro. É muito maravilhoso você conhecer pessoas que são criativas. Então minha primeira pergunta para você: você tem planos? Você faz planos? Você traça planos? Se você faz planos, se você traça planos, você está vivendo de maneira saudável. Milena, Deus abençoe. Você está vivendo de maneira saudável. Então o homem de saúde emocional boa, o homem saudável emocionalmente, ele faz planos. Ele pensa, ele tem ideias, ele lê, ele vai atrás de ideias. Normalmente essas pessoas, elas não gostam de fofocas. Elas preferem falar de ideias e não de pessoas. Carlos, Deus abençoe. Ela prefere falar de grandes ideias, de pessoas importantes que fizeram coisas relevantes, do que simplesmente fatos que são fofocas, fuxiquinhos. Elas perseguem uma ideia. E essas pessoas também não têm vergonha de perguntar para outros o que eles acham da ideia que eles tiveram. Então Provérbios 15:22, olha isso que lindo. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos dão errado quando falta conselhos. Belfort, beijo no coração, meu amigo, saudade. Os planos fracassam quando não há conselheiros, então ele não tem uma sustentação, mas eles se tornam poderosos quando você tem bons conselheiros. Então não é sobre receber conselho, é sobre receber conselho certo de pessoa capacitada. A sua vida não é uma vida qualquer para você pedir conselho para uma pessoa que viveu uma vida qualquer. Nós não estamos desprezando essas pessoas. Essas pessoas estão na nossa mira para que a gente ganhe elas para Cristo, mas elas não estão na nossa mira para ser nossos mentores. Elas não estão na nossa vida para ser nossos discipuladores. Você não vai falar para uma pessoa que separou 6 vezes o que você faz para o seu casamento dar certo. Você deveria só ouvir a história dela e fazer o contrário dela para o seu casamento dar certo. Então nós temos a tendência de, às vezes, estamos passando por uma luta e vamos lá e falamos com alguém que fracassou e pedimos um conselho. Qual será o conselho? Dificilmente ele será bom. Então presta atenção nisso. Você não precisa só de um discipulador, de um mentor, de alguém que cuide da sua vida sozinho. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é responsável por ninguém para sempre. Nós cuidamos de pessoas quando eles são neófitos. Então nós somos a primeira pessoa que os ajuda. Os ajuda a quê? A depender do que falamos? Não. A conhecer como conhecemos, a andar como andamos, a viver como vivemos. O discipulador, o líder, ele serve para isso, para te ensinar a mergulhar mais fundo em Jesus. Agora pensa na minha vida hoje. Eu sou, Bianca, Deus abençoe, eu sou marido.
Eu preciso de conselhos para ser um bom marido às vezes. Claro que eu já me casei há muito tempo, houve uma evolução absurda no meu matrimônio. Às vezes eu e a Érica precisamos de conselhos como casal. Às vezes só ela precisa de um conselho de uma mulher. Mas às vezes nós precisamos de conselho na área de empreendedorismo. Léo, Deus abençoe. Às vezes precisamos de conselhos na área de investimento. Às vezes precisamos de conselho na área jurídica. Às vezes precisamos de conselhos na área médica. Às vezes precisamos de conselhos na área contábil. Às vezes precisamos de conselhos para mudar de país. Então você não pode simplesmente eleger uma pessoa guru e ela tem todas as respostas para a sua vida. Quantas pessoas foram abusadas numa igreja porque todas as respostas que elas querem, elas perguntam para o pastor. E às vezes o pastor, ele é um homem de Deus, ele é um homem espiritual, mas ele é fracassado em outras áreas. Tem pastores santos, homens de Deus que passam o maior perreio financeiro. ITX Seguros, Deus abençoe. Márcio, Deus abençoe. Então olha só, você não pergunta para um cara expert em cheesecake como que faz uma boa dieta detox. Você tem que perguntar isso para o nutricionista. Então o texto está dizendo assim, muitos fracassam por falta de conselhos. Contudo, não é só para pedir conselhos, é para falar com os conselheiros, é para falar com os sábios, é para falar com as pessoas que você conhece, que tem destaque na área que você tem necessidade. É aqui que vale uma consultoria. Viviane, Deus abençoe. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero abrir uma cafeteria em Orlando, eu vou pesquisar e eu vou pagar a consultoria de alguém que é dono de uma cafeteria bem sucedida. Não, eu não vou falar para o cara, pode dar um conselho? Vou pagar uma consultoria. Não, Leandro, eu não cobro nada, então eu vou levar ele para almoçar no melhor lugar, em que a gente queira ficar pelo menos umas 3 horas. E tem muita gente na fila de um homem sábio, mas de uma maneira simplista. Você não pode fazer uma pergunta de pé numa fila. Você precisa criar uma situação para estar naquela mesa, para sentar naquela mesa, para ouvir aqueles conselhos poderosos. Igor Juncker, beijo no seu coração, meu amigo. Então olha só, eu tenho alguns amigos que eu sabia bastante sobre aquilo que eles nunca me perguntaram. Eles fizeram. Um dia chegaram para mim com aquilo feito e eu tinha meia dúzia de conselhos para ele para falar que ia dar errado. Passou mais ou menos uns 4 meses, aquilo deu errado. E alguém ainda olhava para mim com uma cara do tipo, você vai me ajudar? Eu realmente poderia ter ajudado antes de começar. Mas agora fica muito difícil ajudar alguém no remendo. Então, se você não tiver humildade, se você tiver orgulho, você não pergunta nada para ninguém. Se você tiver humildade, você pergunta. E saiba fazer perguntas. Tenha 5 boas perguntas para fazer para uma pessoa extraordinária. Porque isso é o único jeito de você tirar o tesouro que ela carrega. Pessoas extraordinárias normalmente são complexas nas respostas. São prolixas. Então você precisa ter boas perguntas para você fazer para as pessoas, para que elas consigam entregar para você um conselho sábio. Então até para pedir conselho você precisa de sabedoria. Mas vamos lá, gente. Eu estou ensinando uma fórmula bíblica de ter um plano de sucesso, de ter um plano extraordinário, ter um plano bem sucedido. Então guarda isso no coração. Muitos planos se frustram por falta de conselho. Mas os planos bem sucedidos, eles saem de uma mesa de vários conselheiros. Então, começando um ministério aqui na Flórida agora, normalmente quando termina a nossa reunião, se eu sento com alguém, eu falo, o que você achou hoje da celebração? Cara, eu achei legal. As pessoas normalmente acham legal. O que você melhoraria? As pessoas já tomam um susto. O que você faria diferente? E o que você achou extraordinário que não precisa mudar? Gente, todo mundo tem uma opinião sobre aquilo que a gente está fazendo. Todo mundo tem.
Karina, Deus abençoe. Quando você pergunta, isso se torna um ambiente seguro. Yes, I speak Portuguese, buddy. Então, isso é um ambiente seguro. Isso é um ambiente propício de alguém olhar no seu olho e ter misericórdia no falar. Mas se você nunca dá acesso, se você nunca pergunta, as pessoas vão sair por aí falando o que eles acreditam para quem não vai mudar nada, e daqui a pouco isso vira uma fofoca. Agora, quando você pergunta algo para as pessoas, elas têm muita precisão na resposta, elas têm muita misericórdia. Se a crítica era meio bruta, ela fica mais mansa. E querendo ou não, aquilo pode ser um conselho de melhoria para você. Você liga, Orlando, Gu, eu te amo, cara, Deus abençoe. Então presta atenção. Quando você for fazer um bom plano, faça um plano poderoso. Faça um plano maravilhoso. Tenta pensar num plano que realmente superabunde sua vida e realmente transforme a vida de pessoas. Quando você pensar nesse plano, pense em tudo que vai dar certo, tenta pensar em tudo que vai dar errado. E depois que você pensar tudo, que você tiver certeza que você já sabe tudo sobre o plano, procura alguém sábio, compartilha com esse alguém. Compartilha em todas as áreas. Compartilha com pessoas que entendem, sei lá, da parte emocional da coisa, da prática da coisa, da logística da coisa. Fala com pessoas que já tiveram um negócio desse, foram bem-sucedidos. Pessoas que tiveram um negócio desse, foram mal-sucedidos. Antes de você executar um plano, pense se você já programou e projetou tudo dele. Então agora você senta numa mesa e peça para as pessoas te ajudarem no aperfeiçoamento desse plano. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tem para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E trarei-os de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei. E trarei de volta para o lugar onde deportei, diz o Senhor. Presta atenção, amigos. Existe alguém que te ama mais do que todo mundo, esse alguém é Deus. O desejo dele é que você tenha uma vida extremamente próspera. Sou eu, Deus, que conheço os meus planos. Os planos que tenho para vocês. Você sabe que ter um bom plano e simplesmente deixar esse plano aqui vulnerável à vontade de Deus, ensinável à vontade de Deus, moldável aos princípios de Deus, é o maior acerto de um homem. Fazer bons planos não é porque você é de Deus e você é crente que você vai ter planos espirituais ou planos que respeitam leis espirituais. Tenha um bom plano, leve esse plano diante de Deus, diante dos conselheiros que Deus tem dado na sua vida, e ali você fala: Deus, esse é meu plano, mas eu sei que o Senhor tem planos mais altos, planos de me fazer prosperar. Gente, os planos de Deus nunca é para trazer ruína para o homem. Os planos de Deus é planos de prosperar. Está escrito no texto: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e futuro. Você acha mesmo que Deus quer você com um futuro incerto? Você acha que Deus quer você preocupado com a política, quer você preocupado com a economia, quer você preocupado? Ele não quer. Ele não quer você com medo. Ele não quer você com medo da violência. Ele quer que você ande nele, mostre os seus planos para ele, confie nele, entregue tudo na mão dele e saiba que ele tem planos de prosperar você e não planos de causar dano.
Gente, existe uma parada que a gente pensa que Deus só nos prova, que Deus só nos põe na luta, que Deus só nos fragiliza, que Deus só nos angustia, que Deus só vem para... Aí chega uma hora que Deus, um Deus que é bom, o Senhor que revelou a graça, que manifestou a graça, Jesus que é a própria graça, esse que nos agracia, às vezes ele vem de graça nos dar algo que a gente nunca plantou, que a gente não merecia, que a gente não deveria colher. Tem dia que Deus chega para te dar uma coisa que você nunca fez. Quer que eu dê um exemplo para vocês da minha vida? Daniel, Deus abençoe. Quantas vezes nós ganhamos alguém para Jesus, discipulamos esse alguém, geramos esse alguém se tornou maduro, foi embora da nossa vida, do nosso ministério sem dar tchau. Muitas vezes isso aconteceu. Mas para quem que eu fiz aquilo? Foi para mim? Eu fiz um discípulo para Jesus ou um discípulo para mim? Então essas pessoas saíram andando. Jesus não curou 10? Quantos voltaram para agradecer? Você já leu essa passagem? Então lê lá. Você vai ver qual é a porcentagem dos gratos e dos ingratos. Só que eu plantei no reino de Deus pessoas mais altas, pessoas mais habilidosas, pessoas mais treinadas, pessoas mais equipadas, pessoas mais maduras, e eles foram. Do nada, hoje em dia, aparece na nossa vida pessoas, Deni Melo, Deus abençoe, pessoas que a gente não ganhou, que a gente não gerou, que a gente não discipulou, mas aparecem discípulos maduros. Finardi, Karine, Deus abençoe. Pessoas maduras que eu não plantei, que eu não reguei, mas o Senhor tem trazido para que a gente possa continuar equipando. Não foi eu que gerei essas pessoas, mas no reino nós geramos pessoas maduras que estão em outros lugares. Pessoas maduras que foram servir outros ministérios. Para quem que a gente fez? Para Deus. Você nunca perde quando você está abençoando pessoas. Então hoje em dia às vezes chega uma pessoa muito maravilhosa. Leandro, faz tempo que eu não congrego, que eu estou sem igreja. Eu e minha esposa a gente queria caminhar. A gente queria caminhar mais firme. Cara, fala com a gente. Aí você vai falar, o cara é mais maduro que você no casamento. A esposa é mais madura do que a sua no casamento. Eles já têm histórias extraordinárias. Eles chegam até a nós. A gente queria ser pastoreado por vocês. Rômulo, Deus abençoe. Gente, na boa, o Senhor tem planos de prosperar a nossa vida, que muitas vezes chegam na nossa vida pessoas que a gente não fez nada. E eles nos chegam sem dar trabalho e ainda chegam abençoando. Consegue ajudar você na obra que você está fazendo. Gente, o Senhor faz coisas que nos espanta. O Senhor faz coisas que a gente não espera. E muitas vezes ela abençoa a gente do nada, de graça. Emily, Deus abençoe. Ele faz com você do 0 ao milhão, do nada. Do nada. Você fala, cara, como que aconteceu isso? Porque Ele é Deus que tem planos de nos prosperar e não de nos causar dano. Aí tem alguém que passou por um processo e ele fica fragilizado e ele acha que tudo que Deus vai fazer na vida dele só vem por processo. Não vem por processo. Rossato, Deus abençoe. Presta atenção comigo. Quanto você está pagando por essa live? Por essa imersão de 14 dias? Marcos, Deus abençoe. Nada, mano. O Senhor está te abençoando de graça. Você só tem que vir aqui, ouvir e anotar. Ouvir, anotar, absorver tudo? Não, vai pesquisar as escrituras. Pode ter coisa que você vai muito além. Pode ter coisa que você refuta. Pode ser coisa que você não concorda. Mas alguma coisa está te catapultando. Lucy, Deus abençoe. Então presta atenção. É de graça. O Senhor resolveu te abençoar. Resolveu derramar sobre sua vida. E você... Ai, tanta prova, tanta luta. Não.
ao seu redor, muitas vezes você vai estar sendo agraciado, ou seja, recebendo favores gratuitos da parte de Deus, porque Ele te ama. E às vezes a gente foca só numa área que a gente ainda está meio ferido. Então, se você puder, repete comigo agora: os planos de Deus sobre minha vida é de me fazer prosperar. Jason Gomes, Deus abençoe. Jamília, Deus abençoe. Os planos de Deus sobre a minha vida é de me fazer prosperar e não de me causar dano. Até mesmo o processo de Deus na minha vida é de me moldar para me tornar mais e não menos. São muitos testemunhos da nossa live aqui, eu estou muito feliz por isso. E tudo começou quando eu olhei e percebi o Brasil aflito, os brasileiros aflitos. Eu falei: Deus, eu não quero fazer parte dessa bagunça. Eu quero fazer parte da solução. Então eu decidi todas as manhãs liberar uma live de esperança, e não só de esperança, mas uma live que de alguma maneira te catapulta para aquilo que Deus quer de você. Leal Fernanda, Deus abençoe. Eu quero, em nome de Jesus, que Deus catapulte você para o centro da vontade de Deus. E para a gente encerrar, quero que você saiba que os milagres estão no caminho da obediência. A prosperidade está no caminho da obediência. A vida está no caminho da obediência. Os sonhos realizados, os propósitos cumpridos estão todos no caminho da obediência. Está tudo ali. Jó 42:12, Dani, Deus abençoe. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, muito mais que no início. Gente, no início, Jó fazia tudo o que sabia. Do momento difícil de processo dele, ele aprendeu ainda mais tomar conselho do Senhor. Davi, Deus abençoe. E não só tomar conselho do Senhor, ele aprendeu, presta atenção nisso, a ouvir o Senhor, até que ele pôde ver o Senhor. Jeane, Deus abençoe. Então no início da vida dele, ele fazia o que ele acreditava, o que ele achava, e era bom. José, Deus abençoe. Mas do momento da vida dele para frente, ele começa a ver: peraí, por que tá tudo errado? Precisa ter algo mais alto. Diego Furquim, Deus abençoe. Precisa ter algo mais alto. Eu quero algo mais alto. Então foi quando ele foi buscar os conselhos de Deus, que eram planos mais altos de prosperar e não de machucar. E o fim da vida de Jó foi muito maior do que o começo. E ele mesmo testemunha: antes eu sabia quem tu eras, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Agora eu experimento um Deus que me ama, que ouve minha oração, que fala comigo e tem planos de que eu prospere. Então eu não sei se você entendeu e anotou tudo. Eu vou deixar essa live salva. Sempre faço isso para abençoar você. Dezão, Deus abençoe. Então presta atenção. Tenha planos. Gabriel, Deus abençoe. Se você parou de ter planos, você não está saudável emocionalmente. Tenha planos, bons planos. Enriqueça esses planos. Apresente esses planos para conselheiros e não para receber conselho. Conselheiros, bons conselheiros. E depois pega todo esse plano. Diego Bigode, Deus abençoe. Maduro. Marina, Deus abençoe. Chega lá, oferece para Deus. Jaque, Deus abençoe. E quando você oferecer para Deus, fala: Deus, esse é o meu plano. Queria fazer um download sobre ele, dos planos mais altos. Planos que o Senhor tem para mim. Planos de me prosperar. Deus abençoe, Soraya. Planos de me abençoar e não de me causar dano. E eu li na Bíblia que é plano que me dê um futuro e me traga tranquilidade. Se nesse momento você não consegue saber sobre o futuro, pega essa live e torna ela prática. O nome dela são Planos Infalíveis.
Camila, Deus abençoe. Pega essa live e torna ela prática. Volta ela e começa a anotar tudo. E ore. Ter um bom plano não é suficiente. Falar com pessoas que dominam aquilo pode te ajudar muito mais. E quando parecer um plano perfeito, ofereça ele para Deus, como se nada dependesse de você, porque no final tudo depende só dele. Diogo, Deus abençoe. Faça a sua parte como se tudo dependesse só de você. Chame as melhores pessoas para que elas te aconselhem. Liamara, Deus abençoe. Faça bons planos, apresente para boas pessoas. No final, entregue para Deus e fala: Deus, tudo é teu. Faça no nível de disciplina como se só dependesse de você. E depois você entrega na mão dele como se você não fosse ninguém nem nada. É infalível esse plano. Porque o Senhor vai absorver isso, Ele vai derrubar aquilo que não é dele e vai liberar aquilo que é plano dele sobre você. Leandro, Deus abençoe. Se você conseguir fazer dessa maneira, você vai ter um grande futuro, muita prosperidade, muita felicidade. E isso virá sobre você da parte de Deus. Deus abençoe poderosamente sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe essa semana. Hoje é segunda-feira, dia mundial de começar a fazer uma coisa incrível. Dia mundial de começar a fazer uma coisa poderosa. Dia mundial de começar a fazer algo novo. Núbia, Deus abençoe. Põe a mão no seu coração, eu quero orar com você. E ore com fé. E já pega um caderno. E já pega uma caneta e já começa a escrever um monte de coisa maravilhosa. E depois, não esqueça de abençoar a vida de outras pessoas, enviando essa live. Não esqueça de fazer um Brasil melhor. Não esqueça de ser um brasileiro que não vive do jeitinho brasileiro, mas que vive segundo a vontade de Deus. Pai, no nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que estão aqui. Abençoa as pessoas que estão vendo essa live depois e não ao vivo. Em nome de Jesus, abençoe que eles tenham planos, bons conselheiros. Em nome de Jesus, abençoa completamente a vida deles, para que eles tenham planos, bons conselheiros, e que no final eles apresentem diante de Ti todo o plano que eles têm pelo poder do nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor tem planos de prosperar, planos de dar futuro, e não planos de angústia e tristeza. Planos de prosperar todas as áreas dos seus filhos, de dar um bom futuro para a nossa nação, de dar um bom futuro para os brasileiros, um bom futuro para o nosso povo, para aqueles que são chamados filhos de Deus, independente da raça, independente, Senhor Jesus, de que povo eles nasceram, de como eles são, de quanto dinheiro eles têm, independente de quanta cultura foi adquirida, o Senhor tem planos de abençoar o seu povo, aqueles que confessaram Cristo, aqueles que nasceram de novo. Abençoa eles em nome de Jesus. Amém. Um último conselho. Eu vi uma pergunta aqui: e quando não se tem bons conselheiros? Me perdoa a franqueza, essa pergunta vem de um coração vitimista. Eu não tenho tudo, mas eu preciso dar um jeito de ter. Em 2018, o Senhor falou comigo: eu quero que você se torne investidor. Eu não tinha amigos que tinham um destaque como investidor. Então eu zerei o conteúdo de um cara chamado Thiago Nigro. Zerei o conteúdo de uma mulher fantástica chamada Mirna, Economirna. A Mirna se tornou minha amiga de Instagram. Ela é crente. A gente deu uma entrevista pro Globo. Então, do zero a um conhecimento considerável, eu fui em mais ou menos 45 dias, zerando o conteúdo gratuito no YouTube. Então presta atenção, quando não se tem amigos,
e conselheiros, você vai procurar alguém incrível na internet, você vai procurar um curso, você precisa investir nisso, é sua vida. Aí tem uma outra, e quando eu não tenho sonhos? Você precisa de oração, você precisa de cura na alma, você precisa de cura interior. Talvez você precise de um psicólogo, talvez você precise fazer o método CIS. Existem várias ferramentas, vários profissionais e várias pessoas. E nem tudo na vida é de graça como essa live, meus filhos. Tem coisa que vocês vão ter que pagar. Tem coisa que você vai ter que gastar o seu tempo. E outra, vocês estão pagando por essa live. E estão pagando com a moeda mais cara que existe. Com o seu tempo. Você paga pelo meu conteúdo com o seu tempo. O Instagram fica bastante feliz. Porque você fica um tempão aqui na rede me ouvindo. Não é de graça. Com esse tempo você podia estar ganhando dinheiro. Com esse tempo você poderia estar fazendo outras coisas. Então você pode... Olha só, acabamos de ganhar para você o Edson Campos. Ele é o dono da Febracis de Orlando. Ele quer doar para você o método CIS. Clica aqui no Edson Campos. Edson NV Campos. Você que falou comigo aqui. E quando não se tem conselheiros. Você que falou comigo. E quando não se sonha mais. Eu não lembro quem falou quando não se sonha mais. O Edson Campos está abençoando sua vida com o método CIS. Glória a Deus, tá vendo, gente? Aqui a gente faz ao vivo, é coisa do reino. Edson, amo sua vida, meu amigo, amo seu coração. Obrigado por essa semente poderosa. Quero que essa irmã entre. Eu sigo o Edson NV Campos. Irmã, você que falou quando não se sonha mais, você precisa desse método. Eu fiz o CIS assim que a Érica foi curada do câncer. Foi uma semente do Paulo para minha vida, foi uma semente do Edson para minha vida. O Edson é meu amigo da mesa aqui, meu vizinho, crente. Elaine, sua esposa, crente, maravilhoso. O Gu é uma bênção, Brenda. Extraordinário esse povo. Outro dia ele me levou para a Febracis, a gente começou, sentamos numa mesa, ficamos a tarde toda explodindo nos oráculos de Deus. Gente, nós precisamos de pessoas que fazem a diferença. Olha lá, Fernanda Lobo P, foi ela que falou. Fala com o Edson, viu, filha? Tá vendo? Jesus é tão maravilhoso. Lucas Barreto, Deus abençoe. Jesus é tão maravilhoso que algumas vezes nós não precisamos nem ganhar dinheiro. O Senhor faz a semente cair em nós. Filha, honre essa semente, hein? Não faça de qualquer jeito esse CIS. Faça com força. Mergulhe com força. Obrigado, Edson. Deus abençoe. Que essa semente prospere grandemente sobre a sua vida, sobre a Febracis Orlando, em nome de Jesus. Então, gente, é isso. Se você não tem um expert nos conselhos, procure um. Compre conselhos. Com tudo que tens, compre sabedoria. Compre livros. Mergulhe. Se você está ferido, machucado, Jesus pode te curar. Você precisa de um pastor, você precisa de uma igreja, você precisa de cura. Mas a verdade é, não sejam vitimistas. Sacudam a poeira. Vamos com tudo, porque Deus tem um plano mais alto para o Brasil, para os brasileiros, para todos nós. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Já está orado. Tchau, tchau, beijo, obrigado.